Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou falar um pouco da banda Viper, da importância dessa banda na minha vida, como que eu comecei a ouvir, como que ela impactou, né, na minha vida, o que que eu acho. E assim, pegando o gancho, né, da morte do baixista e ex-vocalista Pete Passarel. Pete Passarel estava no Viper ainda como baixista, teve uma fase cantando também. E o Pete foi responsável por eu querer ser músico, né? Então eu comecei tocando contrabaixo com os meus 12 anos de idade. Não deu muito certo, mas cheguei até a montar uma banda, né, com os amigos de escola chamada Young Masters, um nome meio pretencioso, né? Jovens Mestres. E fiz parte da primeira formação do Asimon, né? Que era uma banda de metal, até do meu irmão, né? Então eu fiz parte, né, como baixista, e eles armaram uma situação lá para me tirar da banda porque eu não tocava lá muito bem, né? Então eu falei, não, eu vou montar uma outra banda de rock, né? Vou mudar de instrumento, mas vou montar uma banda que vai chegar um pouco além, né? E eu sou assim, rapaziada, quando acontece algo comigo, eu vou até o fim, né? E eu acabei montando essa banda, eu montei os Inimigos Íntimos, né, que era um power trio, não era heavy metal, era uma banda de rock nacional, mas a gente conseguiu lançar o nosso CD por um selo, né, chamado Tomba Records. Então a gente lançou o nosso disco numa gravadora independente, né, e o Asimon não conseguiu esse feito, a gente conseguiu. Né, eles comercializavam o CD deles, gravando em CDR e tal, a gente conseguiu esse apoio de uma gravadora. E depois, né, como toda banda, no caso dos Inimigos Íntimos era um trio, depois virou um quarteto, a gente começou a se desentender e aí quebrou, né? Tem histórias até engraçadas assim desse período que a gente ficou brigado. Hoje todo mundo é amigo, né? Mas cada um seguiu seu rumo. Então eu fui trabalhar na cobertura esportiva, o vocalista está na Alemanha, o guitarrista é professor de história aqui da rede estadual do Rio de Janeiro. E o baixista, cara, eu nunca mais vi. Eu acho que o baixista, né, ele também é professor, ele deve estar trabalhando também em sala de aula, né? Então a galera meio que abriu mão da música, assim, do sonho do viver de música. Mas, né, para falar dessa época, né, como que eu cheguei a ter uma banda de rock, gravar disco, né? Eu diria que os Inimigos Íntimos foi a banda que foi mais além, assim, das bandas que eu toquei. Teve um início, e o início foi com o Viper, né? Então eu me lembro que eu via muito programa livre, né, pré-adolescente. Não entendia 80% do que rolava ali, porque não era um enlatado, né? Eu costumo dizer que a Globo assassinou o trabalho do Serginho Grosman, né? Então, me lembro que... Eu tenho um vídeo aqui que eu falo do programa livre, né? As perguntas eram mais densas, era bem diferente. Do tipo assim, sei lá... Uma vez eu vi no programa livre uma menina perguntando pro Carlos Maltz dos Engenheiros do Havaí o que ele achava da separação dos estados sulistas, né, aqui no Brasil. Isso é, ser separado dos demais estados do Brasil, né? E ele respondeu o que ele achava, se botou contrário e tal, né? Cara, uma pergunta assim, né, de alto nível. Aí você chegava no Altas Horas, maluquinho perguntando pro Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, alguém já te disse que você parece com Zacarias dos Trapalhões? Porra, né? Então, tipo assim, eu acho que tudo, né, que se transfere, né, de uma emissora pra Globo meio que perde a essência, fica tudo muito enlatado, sabe? Aconteceu isso com o Serginho Grosman, com o Jô Soares. Jô Soares era mais contido na Globo do que no SBT, né? Ana Maria Braga eu não sei, eu não era de acompanhar Ana Maria Braga, então ainda não sou, né? Mas como ela estava na Record, e Record é uma emissora que eu não costumo ver, né, no meu dia a dia, então, né, eu não sei como que era Ana Maria Braga na Record. Mas eu posso dizer do Serginho Grosman que o programa ficou bem diferente, né? Ficou uma coisa mais superficial, assim, mais comercial, seria essa palavra ideal, né? Então eu ficava vendo o programa livre, tinha muita atração legal, e numa dessas, né, eu vi o Viper lá tocando Rebel Maniac, música do disco Evolution, e achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? E aí meu irmão tocava guitarra, naquela época meu irmão tinha uma Jennifer, né, guitarra brasileira, um toco, né, de madeira com corda, né, vamos falar a verdade. E aí eu falei, pô, quero montar uma banda com meu irmão, quero um baixo, né. E aí ganhei um baixo e tal, influenciado pelo Pete Passarel. Até falei isso no outro vídeo, né, que
o Pete estava usando naquela época um baixo branco com escudo preto. Eu queria um baixo dessa cor, ganhei o contrário, preto com escudo branco, né? E teve até um inscrito que falou, ele usava um Aria Pro 2, e o Aria Pro 2 ele usou depois, né? Isso foi por volta de 93, 94. A Aria Pro 2 com Pete foi em 96, 97. Eu sei porque meu irmão acabou virando baixista e comprou um Aria Pro 2 inspirado nele, né? Meu irmão tem até hoje esse Aria Pro, um Aria Pro vinho. Então o que acontece aliás, o super no baixo, né? Quem toca baixo isso é muito bom. Aí eu, ouvi aquilo, sabe? Rebel Mania que abriu portas para Evolution. Eu na época tinha aula particular de matemática, o professor que me dava aula era assim que nem eu, cabeludo, né? E aí o cara, trocando ideia sobre rock com ele ouvia rock. Ele falou, tem um CD do Viper, Evolution, né? A gente trocava CD e tal. Na época ainda tinha fita cassete, né? A gente comprava CD, mas assim, às vezes não tinha dinheiro para comprar. O que a gente fazia? Antes de ter dinheiro para comprar o CD, a gente pegava a fitinha cassete e gravava o disco, né? Então a gente trocava muito. Eu e meu professor particular de matemática, Cláudio, nunca mais vi. E na hora que ele falou, eu quero, né? Eu me lembro que ele me emprestou uma coletânea do Yngwie Malmsteen, né? Aliás, Cláudio foi essencial assim na minha formação musical, de gosto musical, né? Porque o cara ouvia rock e me emprestava tudo que ele gostava, né? E eu ia gravando. Então foi uma coletânea do Malmsteen, que tinha lá Deja Vu, né? Com Jeff Scott Soto cantando, aliás, musicão. E me emprestou Evolution no Viper. Quando eu soube, eu quero o Viper, né? E, cara, gravei aquele disco, né? Aquela fita. Cara, ela chegou a estourar dentro do som, entendeu? A fita foi realmente mastigada pelo tocador de fitas, né? Pelo toca-fitas. E aí, passou isso e tal, né? O Evolution. Aí depois eu fui, né? Conhecer o Theatre of Fate, pra mim a grande obra-prima do Viper, com o André Matos nos vocais, né? Não era com Pete, e o Soldiers of Sunrise. Aí eu já comprei o CD, né? Então cheguei na loja lá, tinha os dois em um, né? Eu falei, opa, eu quero. E esse CD tá autografado pelo saudoso André Matos, só que, né? Cara, eu vou falar, entendeu? Me desculpem, né? Se você curte o André, mas ele foi super escroto na hora de autografar o CD. Por quê? O que ele fez? Ele pegou uma caneta azul e assinou na capa azul do CD. Então você só vai conseguir ver a assinatura dele vendo bem de perto, né? Eu falei, cacete, cara, porque ele não assinou na parte do Soldiers of Sunrise. Ele foi de caneta azul na parte azul, no Theatre of Fate, né? Mas tudo bem, tá autografado por ele, né? Vale um dinheiro e tal, eu brinco, né? Porque, o cara era uma lenda do rock, né? Então eu brinco, é aquele CD que eu não empresto, não vendo, não dou, né? Tem um valor sentimental enorme pra mim, né? Mas se levar lá um Trato Feito, eu acho que o Rick Harrison avalia bem. Trato Feito, programa de TV, lá da loja de penhores, né? Então, eu acho que ele falaria assim, cara, autógrafo do André Matos, né? Mas olha, eu pago tanto porque ele autografou o azul no azul, né? Eu acredito que o Rick Harrison falaria isso. Mas aí veio nessa questão do Theatre of Fate, também do Soldiers of Sunrise, e tive a oportunidade de estar com o André 2 vezes, né? Eu acho que vale a pena contar essas 2 histórias lá na frente, se você quiser eu conto. Mas assim, é como fã mesmo. E depois, né, dessa história dos 2 discos, aí veio Coma Rage. Aí foi o meu irmão que comprou, né, que meu irmão também estava viciado em Viper. E é um disco mais punk. Eu falei assim, cara, legal, mas não é o Viper, né? Tinha antes o Ao Vivo Maniacs in Japan, que é um disco fantástico, assim, sabe? Eu gosto muito desse disco também. E depois eles lançaram o último disco do Viper, eu comprei, que é o Tem Pra Todo Mundo. Cara, que foi um disco que chamou atenção, assim, porque eles lançaram um disco de rock nacional, em português, lançado pela gravadora Castle, né? E a Castle faliu no Brasil, ou seja, levou o Viper pro buraco. E assim, cara, a galera do metal criticou muito esse disco. Mas aí, se você parar para pensar, né, o Tem Pra Todo Mundo, em português ele mostrou, né, para o grande povo, para a grande massa, a capacidade que o Pete Passarel tinha para compor música. O Pete Passarel, quando ele pegava algo para compor, né, ao meu ver, né, ele compôs O Mundo do Capital Inicial, ele meio que abordava a vida dele, eram situações que ele vivia. E tudo assim com uma grandiosidade enorme,
sabe? Então, tudo muito bem feito, né? O cara, ele era um super um talento, né? E que não foi tão valorizado no Brasil, porque aquela história, né? Ele cantava em inglês, Viper foi, né, exportado para fora do Brasil, então eles tocavam no Japão, na Europa, né? Aliás, fizeram muito sucesso no Japão. E japonês gosta de metal melódico, entendeu? Então, tem um conhecido, né, que ele tinha uma banda que mudou de nome, era o Irapuru, virou Aquária, né? E assim, cara, eu me lembro que eu entrevistei ele, né, o Alberto, o tecladista, na época do Irapuru, quando eles lançaram a demo estava estourada lá no Japão. Então o japonês, ele pensa assim, cara, metal melódico, ele já fica meio assim, sabe? Caramba! E assim, cara, se tiver nome exótico, né? O Irapuru, que é mais brasileiro do que isso, né? Chama mais atenção ainda do japonês. Então, tipo assim, para um japonês, um Irapuru, Angra, né? Que é deusa do fogo, né? O Viper até que é um nome mais normalzinho não, mas um nome mais genérico, né? Víbora. A história do Viper, eles estavam lá assim, em dúvida, pegaram um dicionário inglês, português, opa, Viper, né? Vai ser esse o nome. O Irapuru, Angra, são nomes que acabam ficando fortes lá. O japonês curte essa questão da cultura regional, né? Então, me lembro que na época que eu entrevistei o Alberto, né? Cara, o Irapuru estava estouradaço lá no Japão, entendeu? A demo dele estava assim, não estava sendo comercializada, mas o pessoal estava compartilhando e tal. Imprensa japonesa, né, especializada em rock, falando da banda lá brasileira. Então o japonês curte essa pegada regional e curte também a questão do metal melódico, né? E o Viper estourou primeiro lá no Japão, né? Então fazia um certo sucesso no Brasil, mas a fama mesmo, né, internacional começou no Japão. E assim, cara, você fica pensando, né? Pô, os caras moravam em São Paulo. O Felipe Machado, guitarrista, é meu colega de profissão, jornalista, até onde me consta, sempre exerceu a profissão, né? Então meio que misturava, pelo que parece, o trabalho dele como jornalista com música. Eu acho que era algo meio assim, né? Porque assim, cara, é muito difícil você viver de música no Brasil, propriamente dito, né? Mas os caras fizeram sucesso lá fora. E assim, cara, até hoje, entendeu? Eu acho o Viper uma super de uma banda, abriu portas para outras bandas na minha vida. Então, eu costumo dizer que eu me tornei fã do Viper antes do que do Iron Maiden e do Judas Priest, tá? Isso dentro do metal. Assim, o Iron Maiden hoje eu curto, não vou dizer que eu sou super fã, já fui, entendeu? Mas o Judas Priest pra mim é a melhor banda de metal que tem, entendeu? O Judas e o Halloween, né? Eu acho que o Judas tá um pouco na frente. Mas assim, cara, antes de eu ouvir o Judas Priest, eu ouvi o Viper, que me chamou a atenção pra caramba, entendeu? Então é isso, sabe? Me abriu portas, né, pra música. Então me lembro que aonde tinha Viper eu queria ver Viper, né? Infelizmente não pude ir ao show deles. Teve aquele Monsters of Rock, né? Eu quase fui com a galera da escola, a gente estava combinando de ir. Tiveram 2 camaradas meus que foram, né? Que pegaram um ônibus, adolescente, cara. Os caras foram e eu na época, minha mãe, não vai não, é perigoso. Minha mãe era minha super protetora, sabe? Acabou que eu não fui, eu lamento até hoje não ter ido nesse show, entendeu? Mas assim, tá aí, né? Entre as minhas 10 bandas favoritas, com certeza, entendeu? E a morte do Pete, pra mim, cara, é mais um gênio da música brasileira que se vai, né? Então, talvez um gênio que não teve tanta expressão como merecia, né, no Brasil, mas um grande do compositor, visto, né, o trabalho que ele fez, né, em sua carreira solo, com Viper, com o Capital Inicial, porque ele era compositor, né? Então é isso, né? O guitarrista do Viper hoje, o outro guitarrista, o Ives Passarel, é do Capital hoje, né? Então é isso. Eu acho que merecia falar um pouco dessa banda, da importância dela pra mim aqui no canal. É um vlog, então por que não falar, né, de uma das minhas bandas favoritas, né? E é isso, rapaziada. Aquele abraço, até a próxima.